Olá e sejam bem-vindos a mais um Falar Informal. O tema do programa de hoje é a partilha não consentida de conteúdo sexual. No ano passado, a APAV, a Associação Portuguesa de Apoio à Vítima, registrou mais de 1.600 denúncias, sendo que destas, 134 se referiam a sextortion, uma forma de violência onde a vítima é obrigada a enviar mais conteúdo íntimo ou quantias de dinheiro. Em tempos de pandemia, a violência sexual online e o discurso de ódio são os crimes mais prevalentes, sendo que muitos incidem sobre crianças e jovens, sendo estas manipuladas a produzir e enviar conteúdo através dos adultos, o chamado grooming. Para nos ajudar a debater este tema, tenho hoje connosco, e agradeço desde já a presença, a doutora Helena Rocha, psicóloga e técnica de apoio à vítima na Associação Plano 1, e a doutora Ana Rita Bastos, socióloga. Doutora Helena, comece por si e queria lhe perguntar de que forma é que o projeto que representa a Associação Plano 1 intervém nesta problemática. Antes de mais, queria agradecer o convite e a oportunidade de estar cá presente em nome da Associação Plano I e do projeto Unimais. Importa se calhar primeiro referir o que é o Unimais 3.0, que é um programa de prevenção e combate à violência no namoro no ensino superior, promovido pela Associação Plano I e financiado pelo POIS. Tem como objetivo geral a prevenção da violência no âmbito das relações íntimas juvenis, favorecendo uma criação de uma cultura institucional de zero violência e zero tolerância à violência na intimidade no ensino superior. Respondendo à questão, no Unimais intervimos nesta problemática de diferentes formas, diretamente com as pessoas vítimas, uma vez que a partilha de conteúdo sexual não consentido é uma das tipologias de violência nas relações de violência no namoro abusiva. É uma forma de violência sexual e psicológica, existe cada vez mais também pela era em que vivemos do digital, o revenge porn, que é uma forma de vingança em que a pessoa agressora partilha de forma não consentida estas fotos, estes vídeos de cariz sexual sobre a pessoa vítima a quando da cessação da relação violenta ou abusiva. Intervimos também nas escolas, em universidades ou com públicos estratégicos através de ações de sensibilização e de formação sobre diversos temas que acabam por se coadunar e colidir com este tema, como é o caso da violência no namoro ou a violência na intimidade ou a igualdade de género, porque muitas destas ações ainda são perpetradas devido a uma mentalidade machista e patriarcal. É também através da investigação científica que fazemos no Unimais, no caso do Estudo Nacional sobre a Violência no Namoro e do Observatório, em que nos indicam que esta também é uma forma de violência de género, ou seja, é mais perpetrada pelos homens em relação às mulheres. Os resultados do Estudo Nacional de Violência no Namoro demonstram que quem tem mais crenças conservadoras de género também são pessoas que reportam sofrer ou perpetrar mais destas violências. Dou o exemplo de que uma em duas pessoas já sofreram pelo menos um ato de violência no namoro e uma em cada 3 pessoas já perpetrou pelo menos um ato de violência no namoro. Relativamente à violência sexual, através do nosso estudo nacional verificámos que 3,5% dos e das participantes já referiram ter sofrido partilha de imagens ou vídeos pessoais de cariz sexual sem consentimento e 0,3% referiram já ter partilhado este tipo de conteúdos sem consentimento e 0,1% referiram já ter sofrido e já ter praticado. Quando dividimos isto por géneros, percebemos novamente e claramente que a percentagem de mulheres vítimas é superior à de homens. Doutora Ana, sabemos que a pandemia acentuou e aumentou este tipo de situações. Queria lhe perguntar que fatores é que considera que disputaram este facto? Olá, boa tarde a todos. Sim, realmente com a pandemia os jovens ficaram, todos nós, não é? Mas os jovens, e tem outro impacto, ficaram muito mais isolados e mais ligados do que nunca, não é? Porque para além das aulas que já eram online, passaram também a estar muito mais tempo em casa, sem o tempo que estariam juntos, não é? Em convívio noutros contextos e, portanto, passou tudo a ser um bocadinho mais virtual a todos os níveis, não é? Este isolamento realmente teve também, para além de tudo, teve também essa característica negativa. Portanto, para além do quanto eles já estão sempre ligados, ainda acentuou. Realmente, o fenómeno não é novo, portanto, este fenómeno
enquadra-se aqui um bocadinho naquilo que é o cibercrime neste momento, que assistimos desde burlas a roubos de identidade e tudo isso. Estes fenómenos não são novos, mas realmente, na altura da pandemia, as denúncias deste tipo de crime aumentaram imenso. E estamos a falar de denúncias em que a idade das vítimas começa nos 11 anos. Portanto, há todo um contexto de exposição, há todo um contexto de redes sociais em que as crianças e os jovens começam desde muito cedo a ter a sua imagem exposta, não é? É dessa forma agora que eles comunicam, que interagem, é a era digital, não podemos fugir a isso. E com isso, essa parte tem também estes senãos. Essa exposição, desde muito pequenos, às redes sociais, situações que começam a ser um bocadinho mais banais, ou seja, não há logo aquele alerta para determinados perigos, porque começa a ser normal haver uma exposição mais do corpo, da imagem, e portanto isto depois cria aqui uma situação complicada em que temos crianças vulneráveis, que ainda são muito imaturas, mas já com acesso, muitas vezes sem a devida supervisão, a redes sociais e a conteúdos que não são próprios, muitas vezes, para a sua idade. E isso abre aqui uma porta, realmente, a estas situações. Portanto, houve um aumento enorme nas denúncias, um aumento enorme de material de pornografia infantil apreendido nestes contextos, por exemplo, porque muitas crianças são aliciadas a enviar material, não é? Aqui nem se fala quase em consentimento, porque às vezes falamos em crianças mesmo pequenas que estão realmente, não têm noção muitas vezes daquilo que estão a fazer, que estão a ver e que estão a ser levadas a fazer. E este isolamento realmente, muitas horas no telemóvel, no computador, sem outros meios de contacto com os seus pares que não os meios digitais, abriu aqui realmente uma porta para isto. As denúncias daquilo que tenho conhecimento, nomeadamente até naquilo que consultei da APAV e tudo, tem exatamente a ver com isso, com extorsão, com essa coação que existe, em troca de dinheiro ou de mais conteúdo. E foi a forma de violência que sofreu um aumento maior durante a pandemia. Foi este tipo de coação, este tipo de divulgação do material não autorizado, não é? Pelas vítimas, neste caso. Por isso, sim, realmente a pandemia aqui teve um peso muito grande. Aliás, mesmo não só na questão dos jovens, mas mesmo na questão dos não tão jovens, o facto de agora existirem também muitas plataformas de encontros e de relacionamentos, não é? Que começam de uma forma virtual. Estamos a falar de pessoas que muitas vezes comunicam durante anos sem se conhecerem pessoalmente e, portanto, nem sequer há de um lado nem do outro, muitas vezes, aquela hipótese de verificar se as informações que estão a ser dadas são verdadeiras e, portanto, há muitas pessoas que se escondem por trás de perfis e que têm outras intenções que não as que estão a partilhar. E essas relações virtuais, que nada contra, nem não é? Nós estamos aqui a julgar, mas realmente há muita gente que aproveita essa janela, não é? E aproveita-se de pessoas que estão mais vulneráveis e mais carentes, até, podemos dizer, e aproveitam esse distanciamento, não é? Porque é uma coisa virtual, é uma coisa que só acontece dessa forma, para conseguir depois esse tipo de conteúdos, de imagens, e fazer depois a tal extorsão. E muitas vezes as pessoas depois até percebem que, quando fazem a denúncia, quando procuram ajuda, até percebem que nem sequer a pessoa que se apresentou de uma determinada forma, nem sequer é essa pessoa, nem sequer é aquela fotografia, nem sequer é aquele perfil, não é? E foi, evidentemente, manipulada e levada a partilhar esse tipo de conteúdo. E, portanto, sim, a pandemia realmente sobrevoo mais estas questões, sim. Doutora Helena, queria lhe perguntar quais as dificuldades que sente durante a sua intervenção com o Plano I, sendo com as vítimas, nas escolas, nas universidades? Então, encontramos várias e diferentes dificuldades ao longo da intervenção, desde logo a dificuldade sentida no falar
no conversar com estes e estas jovens, uma vez que, e sobre estas temáticas, uma vez que muitas vezes nunca lhes foi explicado ou permitido, mostrado, de que podemos falar, que existe um espaço para falar sobre estas coisas, que existe liberdade para falar sobre estes temas. Muitas vezes os pais, as mães, as pessoas cuidadoras levam vidas muito aceleradas e muito agitadas, que não nos permite às vezes parar para refletir que mais vale criar um espaço seguro em casa, um espaço de fala para que possam comunicar abertamente sobre estas temáticas e refletir esta importância e também ser um espaço em que os jovens e as jovens se sentem ouvidos, seguras e seguras na sua partilha. Depois, porque é um crime e tem diversas consequências para a vítima, seja físicas, psicológicas, sociais e muitas vezes os pensamentos negativos ou a ideação suicida. Acarreta também muitas consequências para a família ou para as pessoas cuidadoras e também o entrave ou a resistência à denúncia, uma vez que muitas vezes estas vítimas ainda estão sob ameaça porque ainda não foi publicado efetivamente os vídeos ou se já foi, estão ameaçadas pelos outros membros da família. Sentem-se também muitas vezes culpadas por algo que não têm culpa absolutamente nenhuma, mas sabemos que esta culpabilização vem e surge pelas crenças, mitos e estereótipos generalizados da sociedade ainda, que contribuem para a romantização da violência e para sistematicamente a despenalização ou a desresponsabilização da pessoa agressora, culpando a vítima pela violência sexual. Doutora Ana, a doutora Helena já falou um bocadinho das consequências que este tipo de crimes pode ter. Queria que nos falasse um bocadinho mais sobre qual o impacto que este tipo de crimes pode ter na vida das vítimas e nas pessoas ao seu redor. Claro. As motivações para quem divulga, não é? Como já falamos aqui, porque podem ser pessoas conhecidas ou não, os agressores, não é? As motivações são efetivamente a extorsão, a questão da extorsão, também a vingança depois, como falamos, nos términos das relações, não é? E aí sim percebemos logo que estamos perante uma relação que já seria abusiva de trás e, portanto, aqui é só mesmo essa confirmação e muitas vezes as pessoas só acabam por só dar conta quando as coisas chegam a este ponto. Portanto, quando já se utiliza esse tipo de material que foi trocado no contexto de uma relação, às vezes de uma forma autorizada, outras vezes não, como forma de retaliação. Isto tem consequências muito graves na vítima, como é óbvio, a começar no estado de ansiedade que elas ficam a partir do momento em que começam a ser chantageadas. Portanto, estamos a falar de pessoas que a partir desse momento ficam completamente assustadas, com alterações de sono, com alterações de apetite, com a tal ideação suicida, porque as pessoas sentem-se sem saída, porque no momento inicial têm alguma resistência em pedir ajuda, porque têm vergonha, não é? A vergonha. E muitas vezes até uma culpabilização, uma autoculpabilização, porque pensam que de alguma forma também permitiram que a situação acontecesse, porque a partir do momento em que também enviam não é? Sentem-se também culpadas, pensam, se calhar não devia ter enviado, a partir do momento em que enviei agora estão, e sentem-se numa pressão constante, não é? Até ao momento em que decidem pedir ajuda quando decidem, não é? Porque há situações que conhecemos de jovens que chegam ao extremo mesmo de se sentirem sem saída e tomarem medidas radicais, já aconteceu. Ou depois da divulgação, não é? Quando é divulgado pelas pessoas conhecidas, depois a questão da vergonha, mas o impacto na vida das vítimas é realmente tremendo, porque também, para além daquilo que acontece no momento presente, sentem que é uma ameaça que existe sempre, porque a imagem que está no momento na posse do agressor, enquanto a pessoa não sente que essa imagem já não está na posse do agressor, acham que durante a vida existe sempre esse risco dessas imagens serem expostas, portanto fica todo é como se a vida das vítimas naquele momento ficasse em suspenso, porque não conseguem olhar para o futuro sem pensar nesta questão de que há alguém que tem imagens, não é, que me podem de alguma forma prejudicar, envergonhar, portanto são coisas muito, muito íntimas, muito próprias e portanto seja qual for a motivação ou seja qual for o molde da ameaça ou da chantagem, seja de um ex-namorado, seja de alguém que a pessoa até nunca conheceu e que até teve acesso àquela fotografia ou àquele vídeo de alguma forma, para a vítima é uma pressão enorme e muito complexa de gerir,
Até porque acredito que há sempre ali um compasso de espera entre se calhar conversar com alguém e pedir ajuda, e esses momentos devem ser efetivamente desesperantes, não é? Para quem os vive. Acho que sim. Doutora Helena, de que forma é que os pais e os agentes de educação podem atuar no sentido quer de prevenir, quer de colmatar esta situação? Então, acho que sobretudo o que eu estava a dizer anteriormente, criando um espaço de fala e sobretudo isso, criar um espaço em que realmente se possa falar abertamente sobre temas que ainda não são muito visíveis ou ainda são sentidos como tabus na nossa sociedade. Se o pai ou a mãe ou as pessoas cuidadoras, assim como os agentes de educação, nunca falarem com as pessoas jovens sobre a sexualidade, a igualdade de género, as relações de namoro, sejam elas saudáveis e abusivas, ou de que forma é que são saudáveis e de que forma é que são abusivas, os e as jovens nunca vão sentir que podem partilhar se é que já foram vítimas ou se estão naquele momento a ser vítimas de algum tipo de crime ou de determinados crimes. Não vão sentir essa vontade, essa segurança de partilhar algo como a doutora Rita está a fazer, a falar, aquele compasso de espera entre a quem é que eu conto, será que eu tenho alguém de confiança a quem contar para que eu possa perseguir isto, também a culpa que sentem de alguma forma. E quanto mais criarmos estes espaços seguros e de confiança, estes espaços de partilha com os jovens e as jovens, mais abertura iremos receber também para nós falarmos sobre estes temas com mais minúcia, com mais pormenor, mais detalhadamente. Assuntos que são muitas vezes delicados e sensíveis para quem está a passar por eles. Se continuar a perpetuar estes temas como tabu, como invisíveis, mais os e as jovens ficam expostos e expostas a este tipo de crimes, a maiores danos e a também maiores consequências e mais gravosas. Mais uma razão para continuarmos a insistir que estes temas são importantes e de extrema relevância, se calhar de ser abordados nas aulas de cidadania, abordados nas escolas, em ações de formação e sensibilização, assim como em casa, porque casa deve ser o espaço mais seguro para nós, de maior abertura, de maior liberdade, de maior partilha e de maior segurança também. Exatamente. Doutora Ana, no sentido da questão que fiz à doutora Helena, perguntava-lhe assim também, do seu ponto de vista, de que forma é que os pais e os encarregados de educação podem atuar para prevenir estas situações e ajudar, sobretudo, que é o que é importante. Exatamente. A doutora Helena focou num ponto que para mim é o mais importante, que é a questão da educação sexual, que deve existir. Claro que em casa, um acompanhamento logo desde criança, acho que os pais sentem-se muito perdidos também nisso, porque com eles também não foi feito esse trabalho, mas também nas escolas, muito importante nas escolas, porque infelizmente muitos dos casos de abuso continuam a ser no contexto da família. E, portanto, se deixarmos para casa esse papel, às vezes não estamos a... E, portanto, na escola, eu penso que sim. Penso que a educação sexual, desde pequeninos, com coisas simples, de começarmos a sensibilizar, porque muitas vezes estamos a falar de jovens que não sabem a linha que separa, ou seja, muitas vezes eles estão numa relação abusiva, e nem sequer se apercebem. Estamos a falar de coisas que parecem insignificantes para eles, ou que até são confundidas, como falou há pouco, com a tal romantização, não é? O meu namorado trata-me assim porque gosta muito de mim, e, portanto, isto são tudo conceitos que estão completamente errados e trocados na cabeça dos nossos jovens. Na questão da educação sexual, uma coisa que é muito preocupante é, muitas vezes, os jovens não têm espaço em casa para conversar, os pais não sabem como abordar a questão. E, normalmente, o primeiro contacto dos rapazes com a sexualidade é através da pornografia, o que é gravíssimo, porque traz-lhes, logo desde já, conceitos errados e conceitos distorcidos. E, portanto, o primeiro contacto de um menino novo com a sexualidade ser através de pornografia, que é o que acontece a maior parte das vezes, é de nos fazer pensar, não é? Porque tudo isto é preciso ser explicado, é preciso ser contextualizado. As crianças pequenas têm, desde logo, muita curiosidade e, portanto, com uma linguagem simples, explicar, associar o sexo ao afeto, associar, portanto, tudo isto, coisas pequenas e simples que devem ser explicadas desde crianças, quer às meninas, quer aos rapazes. E, portanto, porque como não há uma disciplina na escola que se dedique a ensinar, a informação que eles vão buscar é muito, não é? É aos amigos,
A linguagem que utilizam também não é a mais correta e sentem muita vergonha, então abordam os temas de uma forma e, portanto, isto logo desde já permite abrir aqui um bocadinho de espaço a que depois as relações entre eles sejam desequilibradas. Existe este... Pronto, relativamente às vítimas em si, para prevenir é o diálogo, lá está, como falamos, a informação, conversar com os jovens em casa sobre estas questões, dizer, olha, isto acontece, às meninas, aos rapazes, olha, há rapazes da vossa idade que fazem isto desta forma, isto acontece, é muito grave, é muito preocupante, faz com que as pessoas sintam isto, se sintam mal, se sintam tristes, isto é um comportamento errado, para nos explicar, contar-lhes casos concretos, de conhecermos, olha, aconteceu numa escola assim, pessoas da vossa idade, porque eles identificam-se muito quando conversamos desta forma, quando lhes contamos episódios que aconteceram realmente, que sem ser o sermão e sem ser aquele discurso muito do abstrato. Não dizer, olha, aconteceu naquela escola com estes meninos que são da tua idade, pronto, explicar assim, com esses tais casos concretos. Nas crianças mais pequenas eu acho que é muito importante, quando falamos há bocado de crianças de 11 anos, o controle parental dos conteúdos que eles assistem. Pelo menos em casa, tentar controlar um bocadinho o eles estarem sozinhos, com acesso livre à internet no quarto, desde pequenos, é perigoso, porque eles podem, não quer dizer que eles vão à procura, mas os conteúdos estão lá e surgem-lhes e eles têm curiosidade e, portanto, vão ter contacto com coisas que não conhecem de uma forma que não lhes está a ser apresentada como deveria. Portanto, dar-lhes estas pequenas dicas. Quando eles são mais velhos, quando são adolescentes, pronto, e existe, neste momento existe, assim, portanto, há partilhas de fotografias em biquíni, na praia, é uma coisa comum agora entre os jovens, não podemos negar, mas podemos ensinar os nossos filhos e as nossas filhas a ter alguns cuidados, a não expor tanto, se calhar, ou mesmo numa fotografia que enviem para o namorado. Olha, não expor, se calhar, o rosto, editar algumas características que sejam muito... Alguma coisa que, de alguma forma, as proteja de serem tão facilmente identificadas. Isto na questão de prevenir, acho que é mesmo diálogo, informação, dar-lhes ferramentas para, com casos concretos, explicar isto acontece muitas vezes, desta forma, é um crime, não é? Há um agressor e há uma vítima, porque nós nunca sabemos quando é que, não é? Quem é que temos em casa, de certa forma, não é? Nós criamos os filhos de uma forma, mas não sabemos, nem sabemos como é que o nosso filho, não quer dizer que não tenha sido ou que não seja uma pessoa bem formada, mas não sabemos o nosso filho num contexto, lá está, de uma relação, numa situação que corra menos bem, não sabemos como é que ele pode reagir e, portanto, toda esta informação, este apoio em casa é muito importante. Para colmatar, é explicar mesmo, é crime, é possível denunciar, não há que ter vergonha, há organismos próprios que sabem lidar com isto, há mesmo que denunciar, não há que ter medo, nem vergonha, nem medo de ameaças, não é? E ir em frente com aquilo que temos para denunciar, até porque há formas, por aquilo que eu sei, de fazer com que os conteúdos sejam recuperados e, portanto, tentar dessa maneira tranquilizar as vítimas. E procurar também acompanhamento psicológico, que é preciso, e jurídico, portanto, há todas essas ferramentas que é preciso também dizer à vítima não estás sozinha, ou não estás sozinho, e há formas de combater, de resolver, não é? Claro que as mazelas irão ficar, mas há formas de empoderar um bocadinho a vítima também no sentido de dizer, não, tu não é porque te aconteceu isto, porque lá está a tal vergonha que mina um bocadinho o processo, mas não há que ter vergonha. Não há que ter vergonha porque, exatamente, e a vítima és tu, não é? Pronto, é um bocadinho por aí, eu acho. Exatamente. Doutora Helena, tendo em conta a sua experiência, o que é que considera que falta fazer em termos jurídicos e sociais em relação a esta problemática? Bem, ainda falta fazer muito. Claro que o tema que abordámos aqui hoje já é um crime e é contemplado no nosso Código Penal, mas todas e todos nós sabemos que desde existir uma lei até à sua excelente aplicabilidade já são dois caminhos e duas histórias completamente diferentes. E isto dá-nos mais razão para insistirmos na fala, em darmos espaço à partilha, em espaço a falar de forma minuciosa, explicando detalhado e cuidadosamente, mas ao mesmo tempo de forma aberta, de forma livre.
de que os nossos e as nossas jovens sobre os seus direitos e a forma como podem fazer para procurar ajuda ou para se proteger, mesmo antes de terem que procurar a ajuda, mesmo antes de acontecer. Empoderar, como a doutora Rita estava a dizer, e muito bem, empoderar os e as jovens para que saibam que existem estruturas de atendimento a vítimas, estruturas de apoio, as forças policiais para a denúncia e espaços seguros e de ajuda. É importante continuar a investir nas aulas de cidadania, talvez nas aulas de educação sexual, como estava a falar a doutora Rita, e muito bem, nesta luta pelos direitos dos e das jovens, que não deixa de ser nada mais, nada menos do que os direitos humanos, para que possam formar e informar sobre estas temáticas e de que forma é que podem e podemos, juntamente com estas pessoas, irmos combatendo este flagelo. Estes crimes destroem as vidas das pessoas, não só quando há morte por causa dos suicídios, mas também pelas mazelas que ficam e por todas as consequências que ficam nestas pessoas vítimas para toda a sua vida. Sabemos que falar da sexualidade desde tenra idade e de forma adaptativa à sua fase de desenvolvimento de cada criança, ajuda a prevenir situações de violência sexual, e explicando às crianças desde tenra idade que tocar aqui pode, tocar aqui não, quem é que pode tocar aqui, em que circunstâncias, quem é que pode tocar ali, para que possam ir desenvolvendo esta forma de perceber também e de juntar o toque ao afeto, esta parte sexual ao afeto também, e aprender formas mais saudáveis e saber quando alguém não está de uma forma saudável também a interagir com eles e elas. Em termos sociais, sabemos que ainda há muito trabalho por fazer, muito caminho a percorrer, basta pensarmos que nós aprendemos os estereótipos entre os 5 e os 7 anos de idade. Ou seja, também nós aqui, hoje presentes, tentamos desconstruir todos os dias estereótipos que nos foram ensinados, construídos desde tenra idade, que por mais que hoje não acreditemos nisso, sabemos que muitas vezes está presente aquele pensamento e que temos que ir trabalhando nele de forma a desconstruir. Também estes jovens e estas jovens vão precisar disso, vão precisar desta ajuda. E claro, temos que apostar muito em ajudar a desconstruir esses estereótipos, porque desde cedo aprendemos o que é ser rapaz, o que é ser rapariga, quem é que tem que ser dominante ou submisso, ou submissa neste caso, quem é que é mais forte, quem é que é mais sensível, também a parte dos relacionamentos, quem é que tem poder ou quem é que não tem. Que temos que nos encaixar numa caixinha azul ou numa caixinha cor-de-rosa, os brinquedos, as roupas, as expressões de género que depois dão lugar a muitas formas de violência também, que levam a ditados populares que ouvimos constantemente ao longo da nossa vida e no nosso crescimento, que desculpabilizam esta violência, justificam como forma de amor, e também perpetuando a ideia de que o ciúme é sempre uma prova de amor ao invés de ser uma forma de controle ou de privação da liberdade. A doutora Ana contou-nos há bocado sobre, por exemplo, não mostrar o rosto ou tirar essas fotografias e editar certas partes. Nesse sentido, queria perguntar quais os sinais a que devemos estar atentos a quando partilhar fotos íntimas. Claro, exatamente. É sempre complicado responder essa pergunta porque aquilo que dá vontade de dizer é nunca partilhar fotos íntimas, mas sabemos que não é assim, nem é bem assim. Se uma relação é virtual, começou por ser virtual, continua a ser virtual, não se conhece ainda a pessoa, e há muitas relações assim, que perduram no tempo. Quando a relação é assim, não sabemos exatamente quem está do outro lado, efetivamente é não enviar. Não enviar, ter muito cuidado e tentar confirmar realmente com quem se está a conversar, quem está do outro lado, o que pretende realmente, e portanto normalmente são pessoas que têm as coisas já muito bem estruturadas e são pessoas que são muito sedutoras e portanto acabam por manipular e perceber quem está do outro lado. E se a pessoa estiver presente, que está ali numa relação virtual e que por muito sedutora que seja a pessoa que está do outro lado e por muito que nos pareça que é uma pessoa que tem tudo a ver connosco e que nos compreende, se estiver presente que estes fenómenos acontecem e criar ali uma barreira de uma linha que é intransponível, não é? Dali não passa, ou portanto não vou enviar, essa noção é importante, não é? Não se deixar levar e portanto não conheço, não sei, apesar de tudo não sei quem está ali, portanto não enviar.
No âmbito de uma relação de duas pessoas, é evidente que estas coisas acontecem e tudo bem. Acho que, tirando as relações que já apresentam sinais de algum tipo de abuso, que muitas vezes as pessoas percebem, muitas vezes não percebem, mas muitas vezes percebem e relevam com base nos tais estereótipos que falamos, e porque existe realmente, na educação tradicional, que foi a nossa ainda, existem efetivamente esses estereótipos, essas ideias pré-concebidas e, portanto, os sinais às vezes não são muito claros. Se já existem alguns sinais de que a relação é, de alguma forma, abusiva, controladora, se já temos alguém que quer acesso a determinadas coisas, que priva a liberdade de alguma maneira, que critica uma roupa mais... Pronto, se já existe ali, sim, ter também essa bandeira e dizer... Uma pessoa que já mostra alguns sinais de tentativa de controle é uma pessoa que, talvez, numa situação em que se sinta mais desprezada ou em que se sinta mais... pode ter este comportamento. E, portanto, esses cuidados de, por exemplo, ter cuidado com o tipo de fotografia que se envia, ou o tipo de vídeo, em que não há nada que nos identifique ou que identifique a vítima, apesar de se perceber que é um conteúdo mais íntimo, mas não há nada que identifique. E quando eu digo isto, digo mesmo editar a fotografia ou não deixar nenhum elemento identificativo e, portanto, a menos que se conheça a mesma pessoa, não se tentar ter esse cuidado, tentar ter esse limite, não é? De tudo bem, até vou enviar um conteúdo, mas vou ter estes cuidados, ou seja, nunca vou dar... por muito que confie na pessoa hoje, nunca me vou pôr nesta situação de fragilidade, de vulnerabilidade, para que um dia, se as coisas mudarem de tom, não é? Isto possa ser usado contra mim. Mas lá está, isto é tudo uma questão, tirando as questões de distorção, não é? Pronto, ou pessoas que veem que têm conteúdos nos seus aparelhos e são vítimas de alguns hackers que entram efetivamente. Isso tem acontecido até com muitas figuras públicas e que têm acesso a esse tipo de conteúdo, isso já é outra questão. Mas no âmbito de uma relação destas relações virtuais ou de uma relação que já exista, ter muito presente e ter muito conhecimento que estas coisas acontecem, que nós nunca conhecemos 100% a pessoa que está e, portanto, tentarmos sempre salvaguardar de uma possível situação que possa acontecer. Doutora Helena, se alguém for alvo deste tipo de crime, como pode atuar? Onde pode denunciar? Que organismos podem ocorrer? É sim, eu diria que se forem menores de idade, obviamente, devemos sempre incentivar a partilha de pessoas de confiança em primeira instância. Acionar os devidos meios, como a direção da escola, a escola e também a pessoa com quem a criança tiver mais à vontade, mais este sentimento de partilha. Se forem maiores de idade, através das forças policiais ou através de estruturas de atendimento a vítimas, é claro que é muito importante, ou o mais importante de tudo, até é apostarmos na prevenção, uma vez que é preferível nós prevenir e não reagir, não é? E evitar, ao invés de ter que colmatar estes danos que, por mais que tentemos, pode ser muito difícil de colmatar estas consequências para toda a vida. E estamos a falar de conteúdos expostos num local que nunca mais vai sair, ou é muito difícil que desapareça por completo. É importante falar do que se pode fazer, mas também acredito e penso que é mesmo muito importante falar daquilo que não se pode fazer. Porque muitos destes jovens que partilham este conteúdo de cariz sexual sem o consentimento destas pessoas vítimas, por causa de términos de relações ou porque se chatearam ou algo do género, é importante explicar a estes jovens, porque às vezes é uma tentativa de manifestar as suas masculinidades tóxicas que foram aprendendo. É um género de competição entre os rapazes, às vezes, quem tem mais nudes, ou quantas nudes é que se tem de quem, ou da mais bonita da escola, ou da mais popular, e tem que se fazer ter esta noção que existem consequências desta partilha, que é um crime, que é importante fazer com que as pessoas estejam cientes de que não é por serem jovens ou mais jovens que não há consequências, não há nenhuma punição para fazerem isto ou provocarem tão mal a outra pessoa.
É primordial a prevenção nas escolas e explicar tudo isto, explicar que é crime, que traz consequências, que podem ser punidos. É importante, como temos vindo a falar, sobre informar e formar as vítimas, mas também informar as pessoas que podem ser potencialmente agressoras, não é? Que podem potencialmente fazerem estes crimes. Não nos podemos esquecer disso. Relativamente às vítimas, estas poderão sempre recorrer a estruturas de atendimento à vítima, poderão consultar as estruturas todas que existem através do site da SIG. Caso a situação de violência tenha ocorrido no âmbito da relação juvenil, o Espaço Unimais, que eu também me dedico a representar, é exatamente um espaço seguro, uma estrutura de atendimento única no país especializada neste âmbito, nesta temática. Pode ser presencial em Braga ou online em todo o país, de forma gratuita, confidencial e anónima, de forma a que seja mesmo um espaço seguro. Todas as pessoas podem ainda responder a todos ao nosso estudo, também ao nosso observatório, de forma a que possamos mapear este flagelo, de forma também a contribuir para o combate desta violência e de todas estas formas de violência. Quero agradecer novamente às nossas duas convidadas pela presença no nosso programa e fazer um apelo para que todas e quaisquer pessoas que estejam a ser vítimas deste fenómeno para denunciarem sempre, para não terem vergonha e terem sempre consciência de que a vítima nunca tem culpa, é apenas uma vítima. Quanto a si, despeço-me por hoje e voltamos para a semana para mais um Falar Informal. Obrigada.